Oi, eu sou Carla do Carla na Gringa e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o motivo das universidades francesas terem aumentado o valor da taxa de inscrição e como você pode encontrar valores mais baratos na hora de se inscrever para o seu mestrado aqui na França. Vamos lá, pé na porta, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal porque aqui eu falo tudo sobre mestrado na França, mas também algumas fofocas de vez em quando da minha vida, aí morando na França, vida na França e tudo mais. E eu quero muito que você me acompanhe nessa jornada. Tem vídeo aqui toda terça e quinta, então assim, muito conteúdo pra você, viu? Então deixa o seu like aqui e vamos lá. Ok, primeiro, qual é a diferença, né, entre universidades que cobram muito barato e universidades que cobram muito caro na França? Primeiro, a maior diferença é que as mais baratas normalmente são universités, que significa que são universidades públicas. A maioria é pública, tá? E as mais caras são as écoles, ou as grandes écoles, mas também só as écoles normais sem ser grande, que cobram mais caro. O preço de uma université, de uma universidade hoje na França, tá indo de 243 euros por ano pro mestrado, tá, gente? Até 3.770 euros por ano numa universidade. O preço de uma école hoje na França tá custando ali entre 6 mil euros por ano e 15 mil, tem umas até de 20 mil, eu já vi uma vez, 20 mil euros por ano. Então, fica aí essa discrepância enorme de valores que vão de 243 euros por ano até 20 mil euros por ano. E isso depende de onde você quer estudar, da escola que você quer fazer ou da université que você quer fazer e tudo mais. Carla, as universités que são muito mais baratas são piores? Não. É como se fosse a universidade pública do Brasil, tá? Tem muito boas universidades mais baratas, é de qualidade muito boa e tudo mais. Não quer dizer que são piores do que as écoles que cobram um valor altíssimo. Só que uma diferença que existe entre a école aqui na França e as universidades privadas no Brasil é que as écoles aqui, elas também são muito boas, principalmente, né, as grandes écoles, que chama grandes écoles aqui, são ótimas, a qualidade realmente é muito superior, então assim, são écoles de altíssimo nível, ali perto do que a gente entende como grandes universidades até no mundo, são as grandes écoles aqui da França e que cobram esse valor exorbitante aí que eu acabei de citar, mas que, dependendo do tanto de dinheiro que você tem guardado, que você quer investir nisso, vale super a pena, porque são realmente écoles de muito renome por aqui. Então, o que acontece? Algumas universidades estão aumentando o valor da taxa de inscrição apenas para estudantes que não têm cidadania europeia, que não são cidadãos europeus, que são apenas tupiniquim. Por que isso aconteceu? O governo decidiu, gente, aumentar as taxas que eram 243 euros por ano. Eles olharam ao redor aqui para os outros países que têm ensino superior e que recebem estudantes estrangeiros e pensaram assim, esses estudantes estrangeiros podem pagar mais caro. E eles pensaram isso, obviamente, não pensando no público brasileiro, não pensando no público africano, não pensando nesse público, mas focando principalmente no público americano, norte-americano lá, né, dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra, que não faz parte mais da União Europeia, né, da Austrália. Então, países em que as pessoas vivem com um dinheiro que vale mais do que o nosso real em comparação aqui com o euro. Ou seja, pessoas que têm costume, inclusive como exemplo dos Estados Unidos, do Canadá, de investir muito dinheiro em educação superior. Então, eles fizeram essa mudança de valores que saiu de 243 euros por ano para 3.770 euros por ano, pensando, essa galera pode pagar esse dinheiro. É um dinheiro que vai ser bem investido no nosso país, na nossa educação, a gente pode cobrar isso sem estar criando um grande ônus para o nosso recebimento de estudantes estrangeiros. A gente pode fazer isso, porque eles estão acostumados a pagar muito mais caro do que isso em seus respectivos países. E olha, a França fez essa mudança, o governo, né, decidiu essa mudança, e algumas universidades públicas se recusaram a fazer a mudança. Eles simplesmente disseram assim, isso de aumentar o valor da taxa apenas para quem não é cidadão europeu, fere uma parte do nosso maior tema, do nosso maior lema na França, que é justamente igualdade, né? Então aqui se fala muito de igualdade, liberdade, fraternidade, e eles acreditavam, as universidades que não gostaram da mudança do valor, acreditavam que mudar o valor da taxa apenas para estudantes estrangeiros fere o princípio de igualdade. Então, os estudantes estrangeiros, claro, se revoltaram, os estudantes, principalmente aqui tem muito estudante, né, da Índia, da China, da América Latina, da África, esses estudantes que vêm de moedas um pouco menos fortes, né, do que o euro, se revoltaram com essa mudança e começaram a fazer protestos, etc. E aqui na França, protesto é um negócio muito bem recebido, né, eles são muito abertos a protesto, a greve, a tudo isso, que a França meio que inventou isso, né, o protesto social, etc. Então, começaram a protestar, muitas universidades acolheram esses protestos e decidiram que não iam aumentar a taxa. Então, as universidades se recusaram a aumentar a taxa para estudantes estrangeiros.
Essa mudança aconteceu lá em 2019 e muitas universidades começaram a recusar, falaram, não vou fazer, não vou recusar. Então hoje, para você encontrar mestrados que são ainda no valor anterior, você pode buscar no Google assim, universidades que se recusaram de aplicar o aumento da taxa de inscrição. E aí aparece uma lista com várias universidades. Só que o que acontece? Dentro dessa lista já tem universidades que não estão mais no valor antigo, que já estão nesse valor novo do preço da inscrição anual, porque foi realmente imposto pelo governo esse aumento. O governo espera recolher bastante, né, dinheiro a mais com estudantes estrangeiros fazendo esse aumento. Então eles pressionaram as universidades. As universidades que continuaram se recusando a fazer esse processo de aumento, usaram o que eles têm, que é uma cota, eles têm uma cota, as universidades, de 10% das vagas, que eles podem acolher estudantes em situação de hipossuficiência financeira, estudantes que precisam de um acolhimento pagando mais barato, isenção de taxas, etc. Eles resolveram acolher esses estudantes estrangeiros, isentando eles das taxas, colocando esses estudantes estrangeiros dentro dessa porcentagem dos 10%. Então, para eles continuarem pagando o valor antigo, as universidades fizeram isso, colocaram os estudantes dentro dessa taxa de 10%. Mas isso tem se encurralado de várias formas e essa porcentagem ela não tem diminuído, mas as universidades têm precisado acolher também estudantes europeus que estão em situação de hipossuficiência e etc. E outros estudantes estrangeiros estão provando que podem pagar o valor que está sendo exigido, esse valor novo de 3.770 euros por ano. Principalmente, inclusive essa é uma reportagem que eu li recentemente, tá, do Le Monde, principalmente eles estão recebendo bastante estudantes estrangeiros ainda com essa taxa nova, só que agora vindo de países que estão acostumados a pagar mais, como eu falei no começo do vídeo, né, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Inglaterra, estudantes que estão acostumados a pagar realmente um valor mais caro pela educação superior. Esses estudantes estão vindo em massa aqui pra França para fazer o seu ensino superior, pagando esse valor que pra gente é um valor muito mais alto do que 243 euros por ano, mas que pra eles é um valor ínfimo comparado ao tanto que eles pagam nos mestrados, né? Nos Estados Unidos chega a 30 mil dólares por ano um mestrado, então assim, eles estão pensando, 3 mil pra 30 mil? Não é nada, né? Ou 4 mil, digamos, né? 4 mil euros. Comparado com 30 mil dólares, ainda tá valendo a pena. Então eles continuam vindo pra cá e continuam chegando. Eles estão tendo um fluxo muito maior desse tipo de imigração e um fluxo muito menor da imigração latino-americana, africana, indiana e tudo mais. E, gente, é a Europa, né? Eles estão felizes com isso. Eles estão felizes de receber esse outro tipo de imigração. Então, eu acredito que vai caminhar progressivamente em direção a esse aumento acontecer de forma efetiva em todas as universidades. Todas as universidades vão passar a ser esse novo valor. E o que se pode fazer quanto a isso? Até agora, ainda dá pra garimpar algumas que estão no valor antigo, que estão tentando resistir a essa mudança. Ainda dá pra fazer isso. Mas eu, olhando de um outro ângulo pra essa notícia do Le Monde, né, de que os países outros estão vindo pra cá, muitos países de língua inglesa, esses que eu citei, eu vi a possibilidade de que aumente a oferta de cursos em inglês. E aumentando a oferta de cursos em inglês, que se aumente a oferta de cursos em inglês e em alternância, que é um ponto de dificuldade ainda, né? Tipo, a gente encontra muito curso em inglês, encontra muito curso em alternância, mas não muito curso em inglês e em alternância. É uma oferta ainda limitada. E eu acredito que o fato de virem muitos estudantes de outros países, principalmente países anglófonos ou anglofonos, ainda vamos ter aí mais gente querendo fazer cursos em inglês e cursos em alternância em inglês. Então pode ser que isso acabe abrindo portas para cursos em inglês, o que é um fator positivo se for em alternância, porque daí acaba sendo gratuito o mestrado e não mais nem 200, nem 300, nem 4 mil, como tá se especulando aí, como tá chegando a essa realidade. Mas então, essa é a história do motivo, né, das universidades estarem aumentando o valor do seu mestrado. E também você ainda encontra, procurando da mesma forma que eu falei no meio do vídeo, né, você ainda pode procurar universités refusant d'appliquer l'os des frais d'inscription, então universidades que se recusaram de aplicar o aumento da taxa de inscrição, e você ainda encontra universidades assim, agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo, você ainda encontra, mas realmente caminha para que isso não seja mais possível. E aí os estudantes que quiserem ainda ser isentos e tal, e concorrer a esses 10% de bolsa que as universidades têm direito, vão ter que, de fato, comprovar uma hipossuficiência aí de salário e etc. E essa hipossuficiência se prova, como no Brasil a gente prova para cotistas e etc, né, que você realmente tem uma renda X e tal, e precisa
se ler quais são as especificidades de cada curso para que isso possa ser feito, né? Para que você possa garantir ou provar que existe uma hipossuficiência, que você vai cursar pagando uma taxa mais barata ou até completamente isento da taxa de inscrição. Então fica aí, essa é a minha esperança. A minha esperança é que aumentem as ofertas de cursos em alternância em inglês, ou dos cursos simplesmente em inglês em geral, porque no Brasil, obviamente, muita gente tem acesso a inglês muito mais do que a francês, né? Porque o francês ainda é uma língua muito elitizada no Brasil. Então eu acredito que aumentando a oferta do inglês, apesar do preço também tá aumentando, a gente pode chegar a um momento em que existam muito mais cursos em alternância em inglês, o que vai trazer também uma leva de brasileiros pra cá. O que é que vocês acharam dessa mudança? Eu achei horrível. Por mim, continuava 243, que foi o preço que o meu mestrado custava, né? O meu, como vocês sabem, foi em alternância, então eu não paguei o valor do mestrado, a não ser pelo meu primeiro ano, mas muito bom ter feito por 243 euros o ano. Mas é fato de que o tempo está acabando pra quem quer ainda fazer nesse valor. Então, comenta aqui o que você achou desse vídeo, o que você achou dessas informações e vamos falar mais sobre isso, tá certo? Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e também, ó, vou deixar aqui na tela todas as minhas redes sociais pra vocês. Me segue lá, é tudo Carla na Gringa. Então, Carla na Gringa no TikTok, Carla na Gringa no Instagram, Carla na Gringa no Twitter e aqui no YouTube. É isso. Beijo!